Esse livro fala sobre as vitórias. Nem sempre as vitórias humanas, elas são visíveis. Algumas vitórias a gente não percebe, mas elas estão ali. Eu sou Marisa Miras, da Academia Jacarense de Letras. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui para poder falar de um livro que realmente me impressionou. Eu digo até mais, eu digo um livro que realmente me fez ver a vida com outros olhos. O livro, gente, é O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Esse livro, ele foi escrito em 1952. O Ernest Hemingway ganhou o prêmio Pulitzer em 53 e o que o ajudou a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura em 1954. Bom, vamos lá. O Velho e o Mar. O que me encantou nesse livro? O que me encantou nesse livro foram as ideias que estão nele. O mar aqui representa a vida. O velho representa a nós, a todos os seres humanos, que um dia também todos nós envelheceremos. Então, a história basicamente é assim: é um velho pescador, Santiago, que fica muito mal comentado no seu vilarejo em Havana, em Cuba, porque o Ernest Hemingway morava em Cuba nessa época. Ele fica muito mal porque já há mais de 84 dias ele não consegue pescar nenhum peixe. E isso todos falam que ele é um azarado, que ele é um azarão. E ele possui uma amizade com o menino Manolim, que o ajuda, que dá força para ele, mas o Santiago resolve ir ao mar para pescar um peixe, e ele quer pegar o maior peixe que ele possa trazer para a sua aldeia. Gente, o livro fala sobre a reflexão da vida, da morte, fala de redenção, fala de seguir os seus sonhos, fala também da vontade que cada qual traz em seu coração de não envelhecer, de querer fazer sempre as mesmas coisas, mas às vezes com a idade a gente fica um pouquinho mais limitado. Falar sobre Ernest Hemingway é uma responsabilidade muito grande, porque é falar sobre um autor que ganhou um Prêmio Nobel de Literatura, como eu falei para vocês, em 54, pelo todo de sua obra. O interessante dessa obra é o seguinte: o personagem Santiago, ele estava muito desvalorizado na sua aldeia. O Ernest Hemingway também estava passando por uma fase em que ele estava sendo esquecido. Aí ele fez esse livro, e esse livro ele ganhou o prêmio Pulitzer e depois ele ganhou o Nobel. Quando o Ernest Hemingway levou o texto para o editor, ele mandou um bilhete. Este é o trabalho de toda a minha vida, talvez seja o melhor trabalho que eu já fiz. E realmente, Ernest Hemingway é reconhecido por essa obra. Eu não vou dar spoiler, porque eu quero que cada um leia e que cada qual tenha a sua própria impressão do livro. Bom, o que mais que eu posso falar desse livro? Esse livro mexeu comigo no sentido de que a vida é sempre uma luta para alcançar os sonhos, é uma luta contra os inimigos, é uma luta contra o tempo, contra o mar, né? A vida da gente é sempre uma grande luta. O Santiago, quando ele vai mar adentro, ele consegue, através de muita paciência, muita resistência, muita persistência, conseguir o seu objetivo, que é pescar um marlim, que é um peixe muito grande, é um peixe-espada muito grande, tão grande como o pequeno barco de Santiago. E nisso daí,
a maior parte do livro fala dessa luta para pescar esse peixe e da luta de trazer o peixe até a sua aldeia. É um livro que me emocionou. Ele não é um livro assim romântico, é um livro com as características do Hemingway, que são as características de escrever de forma clara, de forma sem muito adjetivo, de uma forma assim mais, digamos entre aspas, mais dura, né? Para a época, porque ele não fazia floreios na sua escrita. Então, à medida que você vai participando daquela luta do pescador para trazer o peixe, e ele traz o peixe, gente, é uma das partes mais marcantes, acho que de toda a literatura mundial, porque esse livro ele é conhecido no mundo todo, não só no Brasil. Esse livro ele traz a esperança, né? Não desistir dos sonhos. Mesmo que você esteja até já na sua velhice, não desistir de nada. O seu valor é o seu valor, né? Porque o Santiago, quando ele foi ao mar, ele queria provar que ele era ainda aquele pescador vitorioso, aquele pescador de renome, mas que ele estava já por alguns problemas, ou por azar, ou alguma coisa, ele estava azarado. E fala sobre também a amizade, o menino Manolim, que é o único amigo dele ali na aldeia. Ele fala sobre amizade, sobre a vitória, sabe? Esse livro fala sobre as vitórias. Nem sempre as vitórias humanas, elas são visíveis. Algumas vitórias a gente não percebe, mas elas estão ali. Por exemplo, uma pessoa que venceu um vício é uma pessoa vitoriosa, é uma vitória. A pessoa sabe que venceu, sabe que foi. Não é aquela vitória das Olimpíadas, de mostrar a medalha de ouro, de mostrar a taça, alguma coisa, não. São aquelas vitórias que cada qual trabalha com ela, cada qual sabe no que é vitorioso. Isso é muito impressionante. Eu não vou comentar mais, porque eu quero que cada um possa ler e possa entender isso da vitória. Ele conseguiu trazer o peixe. Isso daí é muito importante no livro. Mas são aquelas vitórias invisíveis, aquelas vitórias que cada qual sabe o que precisa melhorar para ser vitorioso. Você pode, um exemplo, uma pessoa que está sofrendo com uma doença e ela vence aquela doença, é uma vitória invisível, por exemplo, para as mídias, é invisível para o resto da população, mas é uma vitória invisível, mas é visível para ela. É isso. O que mais que eu poderia falar do Ernest Hemingway? Ernest Hemingway foi um grande escritor norte-americano e ele gostava de caçadas. Inclusive dizem que quando ele ia pescar em alto mar, ele levava uma metralhadora. Olha que absurdo, gente. Por quê? Porque quando ele pescava aqueles grandes peixes, os tubarões vinham, né? Então ele queria para afugentar os tubarões. Bom, é isso. Não tenho mais nada para falar. Só quero que todos possam ler e ter as mesmas impressões que eu tive e que as demais pessoas tiveram. Obrigada.